Fala, gente boa, vamos aí para o nosso quarto vídeo desse processo de discipulado. Todo mundo sendo bem discipulado, parte 1. É isso aí mesmo. Todo mundo sendo bem discipulado, parte 1. É interessante nós deixarmos bem claro que todo discípulo de Jesus vai fazer aquilo que ele fez. Todo seguidor de Jesus quer ganhar outras pessoas para Jesus. Vamos lá. Mateus 28, verso 19. Rapidão aí. Mateus 28, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pastor, por que você compartilhou esse texto? Para lembrar você que a nossa missão principal é gerar discípulos. Deus, quando formou Adão lá, crescei, multiplique, povoe a terra. Veio lá o dilúvio, o pessoal saiu da arca. Deus olhou para Noé, Deus disse, vai, obedece o texto que eu mandei você obedecer. Estou te entregando aqui tábuas da lei. Foi isso que Deus fez com Noé? Não fez isso. Ele chegou e falou assim, gente boa, a missão é a mesma. Encha a terra de toda a minha glória. Cresça, multiplique, povoe a terra. Vai passando o tempo, Deus decide literalmente redimir o homem, libertar ele do pecado. Envia Jesus Cristo. Jesus olha para nós, tem misericórdia de nós, morre na cruz, sai da cruz, ele olha para o homem e fala, vai por todo mundo, leva o antídoto do veneno da serpente, a cura para o pecado, e isso vem por meio do discipulado. Então, todo seguidor de Jesus, ele vai querer ganhar outras pessoas para Jesus. E como é que nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus? Está simplesmente pregando? Não. Além de pregar a palavra, Deus nos chama a gerar discípulos, ensinando a obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E quando nós cumprimos a missão, nós podemos ter a garantia que Ele estará conosco. É fato que quando nós confessamos, sabendo que o problema da humanidade é o pecado, é fato que quando nós confessamos o pecado para Deus, nós somos perdoados. Isso é inegociável. Quando nós confessamos, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, há um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Quando nós confessamos, Jesus intercede por nós. E nós somos perdoados. Só que é importante, dentro do processo do discipulado, é importante nós entendermos que uma das coisas que nós não abrimos mão é o sigilo. O sigilo é uma das coisas inegociáveis a respeito do discipulado. Quando alguém vem compartilhar algo conosco, é importante você, discípulo que está assistindo esse vídeo, que tudo corre debaixo do mais absoluto sigilo. Até mesmo assim, não dá para a gente fazer nem brincadeiras de duplo sentido para que dê a entender que aquele pecado que a pessoa confessou. Sabe, mais ou menos assim, uma pessoa vai lá e confessa para você que ela roubou uma corda. Ela chega para você e fala assim, bom, eu roubei uma corda. Aí o discipulador olha, você como discipulador fala, vamos orar. Deus vai te trazer o perdão, a cura. E a pessoa ora ali por você. E beleza. Daqui a pouco, no meio da cela, o discipulador fala assim, então, tem gente que está andando em pecado aí, porque está querendo pagar uma de Tarzan, roubando corda aí para pular de um lado para o outro. Não. A gente nem de brincadeira faz isso. Porque o sigilo é inegociável. É um dos principais assim, atos dentro do discipulado. E o que é importante? Discipulado não é uma discipulada. A gente não está para condenar ninguém. Jesus não veio para condenar. A mulher que foi pega em adultério, estava todo mundo querendo tacar pedra nela. Jesus salvou aquela pecadora. Então, quando nós estamos no encontro discipulado, você discípulo que está ali confessando, a ideia é salvar você, pecador. E você, discipulador, também, precisa ter isso no teu coração. Que nós estamos ali debaixo
do temor de Deus, de alguém que está tendo um encontro com o discípulo de Jesus, e a ideia principal é que essa pessoa ali tem um encontro com a graça, com a misericórdia de Jesus. Para que a gente tenha, assim, uma vida plena com Jesus, de fato nós precisamos ser curados. A cura vem por meio do discipulado. Ali, além disso, você precisa literalmente se despir de todo orgulho. Quando uma pessoa ela encontra uma doença grave, não importa o tratamento, o remédio, ela vai fazer o tratamento, porque aquela doença grave pode levar ela para a morte. E não existe doença mais grave na história da humanidade do que o pecado. Então, quando nós estamos diante disso, não adianta você querer pagar um de orgulhoso. Eu fazer o tratamento para o pecado? Não. Aqui não. Confia no Pai que aqui o peito é firme. Ele dá conta de segurar o tranco. Meu irmão, até mesmo Jesus, diante do cenário de opressão, chamou os discípulos para orar com ele. Se nem Jesus quis estar sozinho, diante da opressão desse mundo, do pecado desse mundo, não adianta a gente querer levar no peito, a gente não vai conseguir. Por isso que é indispensável, fundamental, que você assim, tire todo o orgulho. Sabe aquele processo de Naamã? Naamã tinha lá uma lepra, uma doença incurável. E ele foi lá falar com Eliseu, e Eliseu nem recebe Naamã. E Eliseu fala assim, olha, vai lá e mergulha no rio 7 vezes. Eliseu todo ricaço, querendo pagar altos honorários pela consulta ali, Naamã ali ricaço, querendo pagar altos honorários para Eliseu, e Eliseu nem recebe. Ele ficou furioso, é furioso mesmo. Onde você viu? Eu achei que ele ia invocar o nome do Senhor, me ungir, fazer ele, manda eu mergulhar no rio, e ele nem me recebe. Mas estava ali o tratamento de Deus. Naamã precisava tirar aquela armadura. Naamã precisava colocar para fora tudo aquilo que toda doença que estava escondida debaixo daquela armadura. E às vezes a gente fica como Naamã, cheio de orgulho, ali, com a casca ali por fora, toda bonitona, mas por dentro está podre. E esse processo de discipulado é indispensável. Você se despir de orgulho. Na verdade, a gente sente vergonha de Deus e a gente sente vergonha do nosso discipulador, e muitas vezes não é por conta do pecado, é por conta do orgulho. Ai, o que ele vai pensar se eu confessar isso? A menina, se eu confessar que eu sou uma linguaruda, uma fofoqueira, a minha discipuladora não vai confiar mais em mim. Não importa, confessa. Se você vencer o orgulho, você literalmente estará aberto a ser curado por Deus. Pastor, mas se o meu discipulador não tem sido um bom exemplo? Se ele é um linguarudo, se ele não tem sido um exemplo, deixa eu te explicar para você. A cura não depende do discipulador, depende do discípulo. Como assim, pastor? Não depende do discipulador? Não depende. Vou te explicar para você. O primeiro discipulado que teve no mundo foi entre Deus e Adão. Você imagina, o discipulador de Adão era o próprio Deus. E ele pecou. E ele comeu do fruto. Você vai colocar defeito no discipulador? Aí Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. Um dia Caim foi no culto de qualquer jeito. E Deus, o discipulador dele, falou assim, não, de qualquer jeito você não entra aqui não. Com essa oferta, com esse coração aí, na minha presença você não entra, Caim. Caim ficou furioso. E quis matar o irmão, que foi aceito. Aí, Deus foi falar com Caim. Caim, olha, você está diferente, Caim, teu rosto está transformado. O que está acontecendo? E ele, não, aqui não. Está tudo bem comigo. Daqui a pouco, em vez de Caim confessar ali para Deus, Deus, olha, eu estou querendo matar meu irmão. Sabe aquele dia do culto? Fiquei magoado, fiquei chateado. E eu estou querendo matar meu irmão. Você sabe o que Caim fez? Fingiu que nada aconteceu. E Deus já sabia do coração do Caim. Falava assim, Caim, esse desejo que você está tendo aí vai ser contra você, mas você tem que dominar isso. Caim não confessou. Por ele não ter confessado,
ele matou o irmão. Mas a pior coisa que pode ter é nós, diante do orgulho, muitas vezes, querer apontar que o discipulador é o problema. Porque não depende do discipulador. Samuel teve um péssimo discipulador, Eli. Eli era um discipulador tão ruim que Deus deu uma palavra que iria matar ele, iria matar todos os filhos dele. Caim foi um péssimo exemplo de pai, foi um péssimo exemplo de discipulador. Assim, alguém que jamais alguém poderia dizer que, assim, Eli era um grande homem de Deus. Não. Deus decidiu eliminar ele e os filhos da terra. Só que Eli foi discipulador de quem? Samuel. O grande profeta Samuel. Muito provavelmente o maior juiz e o maior profeta do Velho Testamento. Samuel. Que governou uma nação. Ele não simplesmente era um profeta de revelação, de dizer a vontade de Deus. Não, ele governou. Ele era tão grande homem de Deus que ele governou toda a nação de Israel. Foi discípulo de quem? De Eli. Eli que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. A gente tem outro exemplo. Jesus. Jesus, você quer discipulador melhor que Jesus? Mesmo assim, Judas roubava dinheiro da bolsa. E não era só isso não. Ele foi o próprio que entregou Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus abraçou, lavou os pés dele. Você imagina, Jesus estava ali, diante do traidor, lavou os pés dele. Jesus olhou para Judas, diante da traição, e falou assim: meu amigo, você está me traindo com um beijo? Você quer discipulador melhor que esse? Mesmo diante da traição, amou. Mas Judas não confessou a sua tentação. Ele falou: ai Jesus, eu fui orgulhoso. Ai Jesus, eu roubei o dinheiro. Ai Jesus, eu estava roubando dinheiro da bolsa. Não. Ele não confessou. Então o sucesso do discipulado não depende do discipulador, depende do discípulo, do coração do discípulo. E se o seu discipulador não está sendo bom testemunho, a Bíblia nos ensina: se teu irmão está em pecado, vá tu e ele repreenda. Chega com amor diante do teu discipulador e fala assim: meu discipulador, olha, eu confessei isso aqui para você, compartilhei, e eu tive a impressão que o senhor estava compartilhando com outras pessoas. Ou o senhor não estava sendo um bom exemplo nisso. Mas eu estou aqui para caminhar com você, meu discipulador. E se eu estiver errado, pode me repreender, eu vou te obedecer. Ou você pode, mesmo que o teu discipulador ali não ouça, você pode falar com o líder da célula. Ou se o seu discipulador for o líder da célula, você pode falar com o supervisor. Mas em amor, chega lá, junto com o teu discipulador, vai lá falar com o líder do teu discipulador, quem discipula ele, e fala: olha, eu amo muito meu discipulador, mas ele não está sendo exemplo, ele está fofocando, ele está falando bem disso. Se você for leal ao teu discipulador, se você for ali confessar, não importa o que o teu discipulador está fazendo, Deus vai te abençoar. Porque a cura está em obedecer o princípio. E o princípio é: confessem vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Por isso que às vezes você vai olhar para o teu discipulador, você imagina, para aquelas pessoas ali, né, eles queriam um discipulador, às vezes ali, Pedro, Tiago, João, que morasse em Jerusalém, que ficasse ali no templo. Jesus morava no interior, Cafarnaum. Jesus tinha uma casa simples, Jesus era simples no seu estilo de vida, sentava com pecadores, publicanos. Talvez, para a maioria das pessoas, olhasse: nossa, mas teu discipulador, ele é muito simples, o jeito dele ser. Ele contava histórias, parábolas. Jesus simplificava o ensino dele, fazia de maneira tão simples as coisas. Com certeza os outros discípulos deviam olhar e falar assim: não, eu sou discípulo da escola de fulano de tal, de Gamaliel, aquilo outro. Você anda que assim, aí que ele fica pregando no barco. Mas aquele homem simples era o próprio Filho de Deus. Às vezes Deus vai te dar um discipulador tão simples, simples na linguagem, simples no jeito de ser, mas vai ser ali uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, de oração, apaixonado por Jesus. E Deus vai estar te tratando nisso. Você não tem o discipulador que você quer, você tem o discipulador que você precisa. Deus vai dar para você alguém que vai te tratar de verdade. Deus, quando Ele
quando ele vê que a gente está em pecado, se nós de verdade arrependermos, de verdade verdadeira, arrepender do fundo do nosso coração, ele vai nos perdoar. Mas, muito além de perdoar, Deus quer nos curar. Então, você confessa para Deus, Deus vai te perdoar. Mas entra ano e sai ano, está no pecado da pornografia, está no pecado da masturbação, está falando mal das pessoas, está roubando, está enganando, está mentindo. Entra ano e sai ano, você não sai disso. E você muitas vezes confessa o pecado de verdade. Jesus, eu estou com vergonha, não quero fazer mais isso. Mas a cura não está em você simplesmente confessar para Deus. Você tem que confessar para alguém e essa pessoa orar por você. E você vai ser perdoado. Olha só que interessante. O responsável pelo discipulado na célula é o líder da célula. Se você não está sendo discipulado ainda, se você está assistindo esse vídeo, claro, é porque alguém já começou a processo discipulado com você, o pré-discipulado. Mas você precisa sempre lembrar do teu líder da célula. Olha, eu quero ser discipulado, eu quero crescer. A cura, eu quero reforçar para você, a cura não depende do discipulador. A cura depende da disposição do coração do discípulo. E diante desse vídeo, quero que você anote aí o que Deus falou com você aí na mochila e verdadeiramente leve depois do teu discipulador para vocês compartilharem aí. E diz aí que te abençoou esse vídeo. Anota aí e nos vemos no próximo vídeo.